digo outra vez, louvar, 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 digo outra vez, louvar. Amém. Boa noite, amado igreja. Boa noite. Paz em Cristo Jesus. Amém. O tema de hoje é Jesus exige, Ele quer de você que você tenha um compromisso total com Ele. Jesus exige de cada um de nós que cada um de nós esteja realmente voltado para Ele. Porque se você se lembrar do povo de Israel, o povo de Israel ele foi tirado por mão poderosa de Deus, através de Moisés e também de Arão. Mas o povo, ele, com o tempo, durante um período andando no deserto, eles começaram a olhar para trás e olhar que, mesmo sendo escravo, mesmo vivendo debaixo do jugo do faraó, eles tinham uma vida farta e começaram a murmurar. E nisso, no decorrer da caminhada, que ia ser uma caminhada de 39 dias, 40 dias para entrar na terra prometida, eles morreram diante de Deus. E passaram 40 anos rodando. E nada de entrar na terra prometida. O que eu posso tirar de exemplo para mim? Primeiramente, é que eu tenho que tirar a minha mente deste mundo. Eu tenho que estar voltado, minha mente, sim, para as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado, realmente, à destra de Deus. É preciso eu, dia a dia, matar a minha vontade, matar os meus desejos e colocar a cruz, a minha cruz, e seguir a Cristo. Jesus, Ele dá esses lembretes para aqueles que realmente morreram para o mundo, para aqueles que realmente se entregaram a Ele. E no decorrer da nossa caminhada, eu já tenho, acho que, uns 27 anos de cristianismo, a gente chega ao ponto, às vezes, de querer desistir, querer olhar para trás. Mas o próprio Jesus diz que aquele que olha para trás não é digno de estar seguindo Ele. Então, é esse pensamento que Jesus ele nos traz para a gente sempre estar buscando, estar olhando para Ele. Porque vem problemas, vem dificuldade. Aqueles irmãos do primeiro século, quando se convertiam a Deus, recebendo a pessoa de Jesus Cristo, eles eram perseguidos de morte literal. Morte literal. E se esse cristão fosse rico, abastado, ele perdia toda
a sua fazenda, toda a sua terra, porque tinha se entregado um falso Deus, que eles achavam que Cristo era falso. A igreja primitiva, ela vivia se escondendo. A adoração, às vezes, era em catatumba, era em casas, e sempre a igreja vivia se escondendo. Mas, por quê, irmão? Porque o cristianismo naquela época era exigido isso. Porque se você não podia viver abertamente falando sobre o Cristo Jesus. Mas hoje nós temos as distrações que podem dividir a sua mente diante de Deus. E deixar você uma vida totalmente tortuosa, perder o foco e até, às vezes, não ter vontade de vir adorar a Deus. É isso que acontece no decorrer da caminhada. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 14. Lucas 14. Versículo 25. Pai amado, Pai maravilhoso, Jesus. Fala através dele para cada um de nós. Diz assim a palavra de Deus: grande multidão acompanhava a ele, e voltando-se lhe disse: se alguém quer vir a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não toma a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qualquer de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos que viram zombaram dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Versículo 31. Ou qual o rei, que indo para combater a outro rei, não se assenta primeiro para calcular os 10.000 homens poderá enfrentar o que vem com ele contra 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, enviarei uma embaixada pedindo condições mais. Versículo 31. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser isso. Vejam que Jesus, ele exige dos seus discípulos que ele renuncie tudo. O que nós temos na nossa vida que devemos renunciar? O que nós temos? O que impede de eu andar na caminhada no meu dia a dia com Cristo? Porque ele olha aqui no versículo 25 e diz: uma grande multidão
o acompanhava. Então, era como Jesus ele estivesse andando de costas e de repente virasse para o povo e lhe dissesse essas palavras. Se vocês não aborrecerem seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, a sua irmã, por mim, não é digno de mim. Mas o aborrecer aqui, ele está relatando a sua crença, a sua bandeira que você vai levantar dentro da sua casa, dizendo que é cristão. Aquele momento que você vai dizer, pai, se o senhor não se converter a Deus de acordo com o que a Bíblia diz, o senhor vai para o inferno. O seu pai vai ficar aborrecido. Você vai aborrecer seu pai, mas você vai estar falando a verdade para o seu irmão, para a sua mulher, para o seu pai, para o seu irmão e para a sua irmã. Você vai aborrecê-los. E se você não aborrecer, você não está sendo cristão. Você tem que amar menos os seus parentes e adorar a Cristo Jesus. A buscar, a estar fazendo a vontade de Cristo Jesus. Esse é aborrecer pai, aborrecer mulher, aborrecer filhos, aborrecer irmão. Porque hoje, irmão, você colocou a sua mão no arado. E se você botou a mão no arado para fazer o plantio, aqui o arado ele vai ter que cavar reto, linha reta. E não podemos mais estar olhando para trás, porque senão vai sair do eixo da produção. Então é isso que Cristo Jesus ele pede de mim e pede de você. E você renuncie tudo o que você tem por amor dele. E versículo 27. E qualquer que não toma a sua cruz e venha após mim, não pode ser meu discípulo. Quando Jesus, irmão, ele carregou a cruz para onde? Ele carregou a cruz para morrer, para ser um sacrifício vivo, agradável a Deus. E você, irmão, você está carregando a cruz para ir após Cristo como sacrifício vivo e agradável. Irmão, vai acontecer coisas, porque no carregar a cruz, eu tenho que estar negando os meus desejos, negando os meus prazeres. E Jesus ele coloca isso como sendo o compromisso que você está se assemelhando à pessoa de Cristo. Aqueles cristãos do primeiro século, realmente eles morreram e carregaram a sua cruz. Hoje, para a gente estar aqui, muitas pessoas passaram por esse trajeto, morreram e negaram
assim mesmo. Teve pessoas que no dia a dia entre o Márcio e a Cruz era chicoteado, era preso, torturado, morto. Ao ponto, no capítulo 25 de Mateus, versículo 41 em diante, Jesus ele vai falar que teve fome, que ele teve sede, ele ficou nu. E as pessoas vão perguntar, mas Senhor, quando foi que eu te vi nu? Quando foi que o Senhor teve fome e eu não te dei nada? Quando cada um de nós deixa realmente de fazer aquilo que era para fazer ao próximo. O que Jesus ele estava indagando lá no capítulo 25 de Mateus era que quando um cristão era preso, não era esses presos de hoje em dia, esses malfeitores, mas era aquele preso que estava pregando o nome de Cristo, e um jovem cristão dizia assim para Pedro ou para Tiago: não, eu vou deixar a comida daquele meu irmão. Só que aquele jovem que saía para deixar a comida lá no preso, ele podia ficar lá preso e até mesmo ser assassinado. Tinha isso. O que aconteceu? O que Jesus está pedindo de nós é que nós tomemos a nossa cruz e sigamos Ele. Capítulo 9, ainda de Lucas, voltando um pouquinho. Versículo 23. Ele diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome sua cruz e siga. Irmão, o que é se negar dia a dia? Porque Satanás ele não está mais pegando o jovem, o ancião, tomando nada dele, não. Ele não está mais decapitando ninguém, ele não está mais matando. Ele está nos enchendo de entreter. Irmão, nós somos pessoas que estamos a se entreter, a amar as coisas do mundo. Coisas boas, mas deixa nós, tira o nosso foco, mexe com a nossa mente, tira de nós o alto e nos ajuda a viver uma vida entretida nas coisas. Tem as mulheres, eu creio que aqui não tem mulher que assiste novela. Mas sabe o que o Satanás fez? Tirou a novela e botou seriado. Tem muita coisa, irmão, no nosso celular que tira realmente o foco daquilo que Deus nos chamou a viver. E aí, deixa a gente amando a coisa de Deus. Deixa a gente buscando as coisas de Deus.
E no versículo 23 ele dizia ele a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, toma sua cruz e me siga. Hoje nós temos o futebol. Vou perder um culto hoje para assistir Fortaleza, Ceará. Vou bater um rádio no horário do culto. Tem tudo, irmão, que a gente pode perder o foco e ficar voltando nas coisas do mundo. E assim ficar rodando, sem direção, sem saber o que está fazendo, pois para Deus. Ele diz no versículo 24: pois quem quiser salvar a sua vida, tem que perder a sua vida nesta vida para poder salvar. Jesus ele diz: olha, esquece da vida aqui, procura a se entregar a mim, porque se tu se entregando a mim, tu morre para esse mundo, mas tu tem vida juntamente comigo. Então Jesus ele diz: se alguém quer vir a mim, dia a dia se negue, tome sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perder. E quem perde a vida por minha causa, esse a salvará. O que adianta o homem perder? A vida, a sua alma. O que dará o homem em troca de sua alma? Se você for o homem mais rico do mundo, você não tem condição de comprar a sua salvação. É isso que acontece quando a gente se entrega ao materialismo, ao mundo, às coisas do nosso dia a dia. Até mesmo, irmão, a doença. Eu tenho um testemunho aqui que não vale de nada, mas eu vou contar. Teve uns dias que eu passei, eu acho que uns 2 domingos sem vir aqui. E sabe qual era o gosto de vir aqui? Era nenhum. Eu estava me entregando e me entregando. Você sabe que essa doença da diabetes, ela vai deixando você fraco, tonto, suando, com uma preguiça medonha, uma coisa ruim, uma fraqueza. E, não, Matheus, fica deitado aí, depois eu falo contigo. Tinha esse pensamento. Mas, por outro lado, tinha o Espírito Santo, tinha a igreja que estava em oração, tinha a igreja que foi lá em casa: o que está acontecendo? Aí me entregaram. Eu, além de estar com a tal da Beth, eu ainda estava me alimentando mais ela. Era um refrigerante, sozinho. Era rapadura. Era, sabe, só coisa doce. E os irmãos foram lá, corajosos. Irmão, posso ir? Não, irmão, estou indo lá depois. Não, a gente vai. Aí quando chegar lá, depois no Marco, Noel, a grande família. Há momentos que a gente vai se entregando. E aí, como o inimigo, ele foi aonde eu estava realmente gostando. É difícil, mas graças a Deus que tem pessoas que ainda tem um amor na verdade. É isso, irmão. Se você um dia
se sentir fraco, você pode passar 2 semanas. Na próxima, a gente vai chegar aqui, amém? Amém. Então vamos lá no versículo 25. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e vier a padecer ou causar dano a si mesmo? Em outro livro, é perder a alma, é perder a espiritualidade juntamente com Deus, é perder a comunhão com o corpo. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Como é que eu posso estar ganhando o mundo inteiro? Hoje eu estava vindo eu estava observando certos vigilantes. Tem alguns, né, que pode até salvar, que pode ter tido um culto de manhã e trabalha à noite. Eles lá, eu vendo eles lá, eu digo, eu estou ficando velho. Eu com essa mocinha parece que também vou trabalhar sobre o vigilante. E olhando a vida dessas pessoas, o cara já de idade, no lugar de estar buscando a Deus, está procurando a ganhar o mundo inteiro. Ganhar talvez um recurso para trazer para o neto, né, para a esposa, mas está perdendo uma comunhão espiritual com Deus. E muita gente, irmão, no meio do mundo, trabalhando, e não tem uma comunhão com Deus. Essas pessoas que têm poder, que é de domingo a domingo, e aí o ladrão vem, rouba, e ele lá, já velho, leva um tiro. O que acontece? O que ele ganhou? Nada, mas perdeu a sua alma. Então, se nós queremos, no nosso dia a dia, estar agradando a Deus, precisamos realmente estar aborrecendo a nossa família, quando ela está vacilando espiritualmente, chamar atenção, falar com o pai, falar com a mãe, falar com os irmãos, conversar com os parentes mais próximos, aborrecendo eles, dizer que eles estão em pecado. E no decorrer da nossa jornada, está carregando a cruz. Porque o que tem de distração para nos distrair, para nos tirar de foco, é muita coisa. E muita. A distração é uma divisão da sua mente. Da sua mente. Você fica dividido. Será se eu vou? Não vou, eu vou ficar fazendo isso aqui. Divide, irmão, sua mente. Tenta mudar a sua fé. Tenta mexer no espiritual. A distração mexe no espiritual. Veja aí comigo, ainda Lucas capítulo 57. Lucas capítulo 9, 57. Então, Jesus aqui, ele falando dessas pessoas, ele não usou de valorização, ele não foi enganador, ele não disse, siga a mim, que o seu casamento vai ser um casamento legal. Siga a mim que você vai ser um homem empresário. Ele não falou isso.
Siga a mim para carregar a sua cruz. Vai ter momentos que você vai querer trabalhar, mas você não pode, você tem que me seguir. Vai ter momentos que você vai querer fazer, ir para um shopping, fazer isso, mas você vai ter que me seguir. Você tem que fazer o que eu quero. Porque se você não fizer o que eu quero, você não é digno de mim. É isso que Jesus nos ensina. No 57. Indo ele a caminho, por alguém que lhe disse: seguiste ele para onde quer que for. Olha aí o que o cara falou. Senhor Jesus, eu vou te seguir. Para onde quer que o Senhor vá, eu vou também. Mas está aqui. Mas Jesus respondeu a ele: as raposas têm seus covis e as aves do céu o seu ninho. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está trazendo descanso para os seus discípulos. Ele está trazendo aqui descanso para os seus discípulos. Ele está dizendo: olha, vai ter onde meu filho reclinar a sua cabeça, ficar tranquilo. Ele está dizendo isso. Ele está dizendo que não. Nós não temos onde reclinar a cabeça. Mas sabemos que Jesus, ele reclinou a cabeça e morreu. Ele reclinou na cruz. Ele se entregou. Versículo 59. Ao outro disse Jesus. Outra pessoa chegou e disse a Jesus: seguiste ele. Ele, porém, respondeu: permite que primeiro eu sepultar meu pai. O grande problema desse jovem foi ele botar a pessoa de Cristo no segundo plano. Ele disse: primeiro deixa eu enterrar meu pai. Jesus: não. Em primeiro lugar, na sua vida, tem que ser ele. Eu que tenho que ser o primeiro lugar na sua vida. Permite eu sepultar meu pai. Nesse sepultamento era semanas e até meses para sepultar. E dentro desse contexto, poderia ter: rapaz, tu vai seguir esse Jesus? Ali é um malandro, cara. Deixa isso para lá. Poderia acontecer essas conversas. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai, prega os vivos. Ele não chamou para isso, para pregar realmente o reino de Deus. Veja aí o versículo 61. Outro, porém, lhe disse: seguiste, Senhor, mas deixa primeiro despedir de minha casa. Talvez o pai. Mas Jesus replicou: ninguém tem pôs a mão no arado e olha para trás, é apto para o Deus. Jesus, ele ensinou a cada um de nós a não olhar para trás. Sabemos que Jesus, ele é o modelo. Ele é
que muitos construtores, ele é a bitola. A bitola, vamos supor que é um pedaço de ferro que a pessoa manda você cortar, desse tamanho. Então, todo um pedaço de ferro, ele tem que vir com o mesmo tamanho. É uma bitola. Jesus, ele é a nossa bitola. Ele disse que eu tenho que carregar minha cruz. Eu tenho que me negar os meus prazeres, tudo, para eu poder ser o seu discípulo. Aqui tinha um homem que tinha se entregado de uma tal maneira a Deus, a Cristo Jesus, que ele disse que a vida dele não valia nada se ele não tivesse fazendo alguma coisa para Deus. Esse homem, ele foi capaz de dizer: olha, eu sou imitador de Cristo. Seja meu imitador. Um pecador, ele teve a capacidade de falar isso. O apóstolo Paulo. Sabemos que o apóstolo Paulo pregou realmente o Evangelho. Vem aqui comigo para encerrar, como diz o Noel, capítulo 20 do livro de Atos. Capítulo 20 do livro de Atos. Versículo 24. Diz assim: porém, em nada considere a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Olha só o que esse homem fala aqui. Ele foi: porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contando, né, se eu tiver, contando com que completei a minha carreira e o ministério que recebi para anunciar. Então, ele não considerava a vida dele. Hoje, irmão, a gente vai ter cristãos, poucos cristãos, que está incumbido a viver esse cristianismo. Esse cristianismo que, no tempo de Paulo, para ele arranjar uma alma, ele tinha que atravessar mar, sofrer naufrágio, ter perseguição de patrícios, ter perseguição dos próprios irmãos, ter perseguição de assaltantes, para ele encontrar uma alma, para ele divulgar o Evangelho de Deus. Era isso. Mas hoje não. Nós estamos arrodeados de pessoas humanas. O que talvez está faltando é nós abrir a boca e dizer: eu sou cristão. Eu recebi Cristo Jesus. Aborrecer quem está ao seu lado. E assim pescar alguns. Nem todos, irmãos, vão dar ouvido à palavra de Deus. Mas, se nós deixar
sem ouvir a Cristo Jesus através de nós não estamos sendo seguros. Que Deus possa ter misericórdia. Obrigado, irmão. Possamos, irmão. O irmão falou perseverar e colocar Cristo em primeiro lugar. Amém? Vamos ficar de pé, irmão. Vamos orar. Possamos estar orando uns pelos outros. Obrigado ao Senhor. Lembrando de cada irmão, nossas orações, nossas súplicas. Sabendo que a oração do justo é poderosa. Deus consegue, sim, trabalhar com as nossas vidas e orações. Oremos. Santo Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Soberano, Deus Maravilhoso, Ele nos serviço, do teu povo, raça eleita, sacerdócio real, povo adquirido, Senhor Deus, para anunciar, Senhor Deus, as tuas maravilhas. O Senhor que nos tirou das trevas para a tua maravilhosa luz. Que possamos, Senhor Deus, nos acordar, que possamos estar vigilantes, apercebidos, Senhor Deus, nunca colocando nada em primeiro plano, nunca colocando nada em prioridade, a não ser, Senhor Deus, a te seguir, a nossa vida em ti, Senhor Deus. Nós que nos batizamos, nós que nos entregamos a ti, nós conversamos o teu nome, Senhor Deus, e declaramos que morremos para o mundo e não para ti, Senhor Deus. Perdoa-se muitas vezes, mas estamos cochilando, adormecidos, Senhor Deus, mas que possamos, Deus, entregar os nossos corpos vivos, santos, Senhor Deus, agradável a ti. Os nossos membros que nós usávamos, Senhor Deus, da maldade para a maldade, da imundícia para a imundícia, que hoje venha se convertido, Senhor Deus, e possamos usar os nossos membros, Senhor Deus, nossas pernas para ir, nossos braços para fazer, nossos olhos, nossos ouvidos, Senhor Deus, nossa boca, e nos entregarmos a nossa vida, renunciando a nós mesmos por completo, Senhor Deus, e sabendo que o Senhor é a nossa prioridade. E hoje nós temos uma nova vida, hoje nós temos, Senhor Deus, um novo projeto, um novo plano, Senhor Deus. Hoje nós temos coisas que não se encontram mais aqui nessa terra, mas nós temos coisas e um tesouro que está aí, Senhor Deus, onde tu está sentado, e que aí possa estar o nosso tesouro, Senhor Deus. Sempre conosco, pois nós precisamos de ti. Abençoa cada irmão, abençoa cada família, abençoa cada lar, abençoa a tua igreja, cada congregação, cada local onde tem irmãos se reunindo, onde tem 2 ou 3, Senhor Deus, proferindo e falando o teu nome com honestidade e com verdade. Que o Senhor possa estar nos ajudando e que possamos perseverar. E, Senhor, Maranata, vem logo, Senhor Jesus. Os dias são maus, os dias estão perversos, Senhor. Às vezes nós temos muitos planos aqui nessa terra, muitas conquistas. Queremos provar para muitas pessoas o quanto que nós podemos, Senhor Deus, ser merecidos e podemos crescer mais, Senhor. Tudo isso é passageiro. Que possamos imaginar e pensar, como foi bem falado, não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. Que possamos, Deus, ansiar e desejar esse dia mais breve, cada vez mais. É o que nós te pedimos, Senhor, que agradecemos, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vereador, canta aqui com a gente. Me chama o El.